Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir de uma antroposofia da imanência, um ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje a gente está no nosso programa que tem como título justamente Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa nossa terceira temporada é ação antroposófica no mundo. Ação antroposófica na composição Simundo. Por quê? Porque a antroposofia é uma importante metodologia para dar conta da premissa que eu vivo repetindo aqui. O mundo é comigo dentro. E a antroposofia é uma epistemologia, uma metodologia justamente para nos dar força e apoiar para essa ação concreta no mundo. E nós estamos no 5º episódio da nossa temporada, que já passou por esse índice. Nós estamos fazendo um índice. Depois, cada um desses temas e muitos outros que ficaram de fora. Por quê? Porque quando a gente age no mundo, isso se multiplica. É o que a gente chama na nossa pesquisa em artes manuais de produção. Uma coisa vai gerando outra, um efeito multiplicador de potência. E a gente já passou pela pedagogia Waldorf, pela medicina e terapias, pelo desenvolvimento social, economia e agricultura, pela euritmia e cultura, e hoje arte e arquitetura antroposófica. E no próximo programa eu vou trazer um leque de possibilidades de formações nas mais diversas áreas da ampliação antroposófica no mundo. Um verso para introduzir essa temática, que diz: no respirar, duas graças podem se encontrar. Respirar o ar e dele se livrar. Inspirar constrange, expirar liberta. Quão belo é o feito da vida. Uma mescla. Agradece a vida quando ela te aperta e agradece de novo quando te liberta. Eu adoro, é Goethe, viu, gente? Goethe. Tem que saber que esse verso é o que vai nos inspirar para o assunto desse episódio, que é arte e arquitetura antroposófica. A gente vai ter como palavra-chave justamente isso que estava lá no verso, mescla. Quão belo o feito da vida, uma mescla. Eu acho que se eu tivesse de escolher uma palavra-chave, tanto para a arte antroposófica, como para a arquitetura antroposófica, quanto para a estética goetheana, é essa, mescla. Ela, eu acho que diz tudo. E eu acho que aí a gente vai fazer um bom índice desse tema. Muito bem. Um ponto com Goethe. Então, eu queria trazer primeiro um ponto com Goethe que tem a ver com a minha própria área de pesquisa, que são as artes manuais. Então, nessa dinâmica arte e artesanato, eu peguei um pedacinho lá de 1797 dele, que é para a gente pensar como que essa arte ela nasce da necessidade. Eu acho que isso é um ponto-chave. Todas as artes começam pelo necessário. Depois a gente pode até discutir mais adiante
como que a arte da frivolidade, como a arte se separou do cotidiano com a questão da nobreza, onde era nobre não fazer nada, como isso se incutiu na nossa cultura cotidiana, mas hoje a gente não vai por esse caminho. Hoje eu só quero trazer esse índice para quem estiver pesquisando, para quem se interessar, saber que por aí tem um caminho para ir. Então, eu vou repetir o que diz Goethe lá em 1797. Todas as artes começaram pelo necessário. Aliás, não é nada fácil ter algo de necessário em nossa posse ou fazer o uso dele. Aqui, ao mesmo tempo, não damos uma forma agradável, que possamos colocá-lo em um lugar apropriado, em uma certa relação com outra coisa. Olha como isso é importante. O necessário, a gente quer, o nosso impulso é por torná-lo belo. O mestre supremo que pretende alcançar o estágio mais elevado da arte não deve abandonar o sentimento do que é próprio e conveniente, produzido pelas primeiras tentativas da arte. Então, guarda isso assim como um marco. Um outro ponto agora com o Steiner, que resume numa frase o que Goethe disse nesse pequeno meio parágrafo. Antigamente, cada trinco de porta, cada chave era expressão de algo espiritual. Então, a gente aí tem um caminho bem claro. A necessidade, ela não está de forma alguma separada da espiritualidade. E quem traz, esse é o resumo, eu estou dando aqui o spoiler, o resumo do nosso programa. Quem faz essa unidade do mundo necessário com a espiritualidade, quem é a gente? A arte, essa mescla. Muito bem. 2 âmbitos na arte antroposófica. Então, eu já apresentei esse livro para vocês no nosso programa passado. Quem não viu, pode dar uma olhadinha, né, na playlist, fazer uma pequena maratona dessa temporada. E eu vou trazer aqui, então, esse lugar que eu acho genial, que tem a ver com isso que a gente já trouxe até aqui e acrescenta um passo em direção àquele lugar que no verso de Goethe ele fala, quando te liberta, que é o devir. Diz assim, aí se encontra o que é autêntico para Goethe. Eu estou lá na página 16, tá, gente? O livro já está no nosso site, para chegar no nosso site, você sabe, é só ir na descrição do vídeo. Aí se encontra o que é autêntico para Goethe, ou seja, transcender a natureza imediata, sem afastar-se de maneira alguma do que constitui sua essência. A ele, Goethe, diz Rudolf Steiner, é estranho o que frequentemente ele mesmo encontra em pessoas particularmente dotadas. Aí ele abre aspas. A peculiaridade de sentir uma espécie de pudor perante a vida real e recolher-se em si mesmo, criar um mundo próprio em si mesmo e, destarte, conseguir o mais excelente referente ao interior. E aí ele diz, Goethe não foge da realidade a fim de realizar em si um mundo de pensamentos abstratos que nada tem em comum com ela. Com efeito, ele se aprofunda na realidade para encontrar em sua contínua transformação, em seu devir e mover, as leis. Ele se põe
diante do indivíduo para nele contemplar o arqué. Assim surgiu em seu espírito a planta arquetípica, que ainda vou trazer aqui para vocês, a gente já falou dela algumas vezes. Assim, também o animal arquetípico, que nada mais são senão ideias moventes de animais e de plantas. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer aqui que a arte não é esse mundo interior tão somente, é esse mundo interior em contato com a realidade. Um aspecto entre Goethe e Schiller. Então, na obra, diz Rudolf Steiner, aqui na página 20, peguei um pedacinho, não vou ler direto aqui. Na obra artística, espírito e natureza, idealidade e realidade se fundem. Olha a mescla. Em nada mais consiste a tarefa da estética, senão compreender essa interpenetração. Porque a interpenetração, a mescla, ela não elimina. Ela deixa todos aparecerem em associação. Ela não transforma tudo numa coisa só. Exatamente o que isso implica. Implica no aspecto da diferença. Implica justamente nesse movimento. Eu trouxe uma imagem aqui, acho que eu vou até aumentá-la um pouquinho, que é uma imagem que ela está lá no Goetheano, sabe? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais. Olha lá, ela está lá no Goetheano, que é a sede da antroposofia no mundo. Então, aqui, eu trouxe essa imagem porque ela funde completamente o aspecto da arte e da arquitetura, da arte no sentido das artes visuais, e da arquitetura no sentido da construção edificante, né, dos edifícios. Então, quero que vocês olhem para isso um pouco, para esse movimento arquitetônico, porque a gente vai tentar trazer esse aspecto do devir, esse aspecto da mescla para a arquitetura. É um exercício difícil num vídeo curto, mas eu estou tentando fazer essa experiência com vocês. Claro que depois a gente pode aprofundar isso muito, né? É uma formação, né, gente? Uma formação que quando a gente termina, a gente começa a aprender. Muito bem. O que isso quer dizer? Uma mescla em movimento. Então, reta e curva, côncavo, convexo, volume, superfície, linha, ponto, plano, espaço, todas essas coisas não vistas de modo estanque, como a gente aprende na geometria, mas em movimento. E nesse movimento, entre essas forças, é que no movimento está justamente a arte, a alma, e isso que possibilita os devires. E os devires é que são a base da liberdade. Porque se tudo já é assim, se nada é aberto aos devires, ao que virá, então não há liberdade. Muito bem. Eu acho que eu vou voltar para essa configuração para mostrar para vocês, então, os dois goetheanos, trazendo arquitetura, claro, tem que trazer a sede da antroposofia no mundo. Depois eu vou voltar, eu tenho fotos que eu tirei lá, muitas fotos, que eu vou compartilhar com vocês qualquer hora dessas, mas eu queria trazer essas duas imagens para a gente mostrar. Esse é o primeiro goetheano, ele foi queimado, né? Ele foi queimado. E depois ele era feito em madeira, basicamente em madeira. Essa parte de baixo, não, ela é de concreto. E o segundo goetheano, ele é feito de concreto.
Mas eu gosto dessa segunda foto, porque tem uma composição com as forças do céu, com essas nuvens, que eu acho que diz bem a que veio. O primeiro Goetheano, ele ainda tem essa forma mais orgânica, tanto que a arquitetura antroposófica é muitas vezes chamada de arquitetura orgânica, mas tem uma diferença muito importante entre o primeiro e o segundo Goetheano, que não é só na composição do material, mas das linhas. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês hoje. Né? A gente pode perceber que o segundo Goetheano tem mais linhas retas, porém essas linhas retas, que são fortes nele, elas mesclam com as linhas curvas. E isso é a imagem, digamos assim, da arquitetura antroposófica. Então, esse aqui, mais de perto, o primeiro Goetheano, você vê que é bem assim, orgânico, né? Bem de uma tartaruga, parece, né? E do segundo Goetheano, olha essas linhas, como que elas se colocam. E o que isso produz na alma? O que essas forças da linha e da curva, do intelecto luminoso, radiante, e da organicidade, do organismo, daquilo que você não tem acesso. Então, são essas forças de mescla. Toda arquitetura antroposófica tem isso que é reto, que é intelectual, que digamos assim, de dentro para fora, ou de fora para dentro. São essas forças, que são forças objetivas e subjetivas, que é aquilo que a gente vem falando o tempo todo, a composição si-mundo. Então, vamos olhar um pouco mais essas fotos para ver se a gente consegue, se eu consigo passar para vocês as forças que estão em questão na arquitetura e na arte antroposófica. Então, olha umas caixas compostas com essa arquitetura. Trouxe alguns exemplos. Olha de dentro do Goetheano de novo. Dá para entender? Então, não é só aquela unicidade, aquela coisa do círculo que sempre continua, mas tem também essa intervenção no mundo através da razão, do objetivo, através dessa a expressividade e a impressividade. Olha que lindo lá dentro o salão principal. Aqui é a nossa sede da Sociedade Antroposófica no Brasil, que fica em São Paulo, na Rua da Fraternidade. Olha, aqui um outro prédio, uma escola na Suíça, outra escola. As nossas escolas também têm essas quebradinhas. Essas quebradinhas são... A gente faz isso por quê? Porque se for aquele ângulo reto, ele é aquele abstrato, aquela composição intelectual que não está em mescla com a organicidade do mundo. Então, essas quebradinhas diz, eu sou um ser humano, estou interferindo aqui, mas estou compondo com as forças que vêm do mundo, e essa mescla se dá. Então, olha só, a redonda é essa coisa que não termina, né? Fica essa organicidade. A quadrada é essa coisa que se fecha, né? Que tem cantos, que cria arestas. E aí vem essa mescla entre as janelas. Eu trouxe as janelas que são as mais características, porque em qualquer janela a gente coloca uma quininha assim, e ela vira uma janela antroposófica. E aí estão as três. Então, pelas janelas, a gente consegue perceber bem o que é essa composição de forças, dessa mescla em movimento. É um movimento que não é totalmente orgânico, infinito, metabólico, mas também não é totalmente intelectual, finito, quadradinho, como a gente fala, né? É uma coisa que é quadrado e redondo. Dá para entender? Acho que dá, né? Vou voltar para cá assim, vamos lá.
Muito bem. Então, queria trazer esse devir com Goethe. Os cientistas esqueceram-se de que a ciência nasceu da poesia e de que, no futuro, elas poderão se reencontrar num nível superior e reatar a amizade. Então, quem está no universo acadêmico, como eu, com minhas pesquisadoras associadas, né, a gente sabe o quanto que essa academia quer ser quadradinha. Como que a gente tem que lutar para essa mescla, onde esse subjetivo também esteja junto do objetivo. Muito bem. Para saber mais, eu trouxe aqui, então, claro, o Instituto Rudolf Steiner, onde tem arquitetura antroposófica, lá também tem arte, tem artigos. Trouxe a Biblioteca Virtual da Antroposofia, tem imensas matérias lá, uma galeria maravilhosa e, lógico, precisa de apoio. O Leonardo faz tudo sozinho, então, se você puder fazer uma doação lá para fortalecer esse acervo maravilhoso. Tem também o Instituto Mali. Nós vamos falar mais dele quando a gente for falar de formação, que é apoiador da arte e cultura no Brasil. Então, para a gente organizar o nosso estudo, você já sabe, ativismodelicado.arte.br. Lá você tem acesso ao acervo e à referência de todos os programas. Então, queria agradecer demais, as nossas referências estão aqui. E essa de hoje, principalmente, está já no site. Sigamos juntos e juntos, pois assim somos mais fortes.